Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para a nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho. Muito bom estar aqui com vocês. Sede perfeitos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade com pureza. Ao interrogar sua consciência sobre os seus próprios atos, ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez algo errado, se fez todo o bem que podia, se negligenciou instintivamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem algo a se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Ele confia em Deus, na sua bondade e na sua justiça, e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão, e em tudo se submete à vontade do Criador. Acredita no futuro, por isso põe os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as contrariedades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se queixar. O homem de bem já desenvolveu intimamente o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica os seus interesses em favor da justiça. Sente satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas coisas bem-sucedidas que faz, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro gesto é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É tratar dos interesses dos outros antes de cuidar dos seus. Ele é o oposto do egoísta, que calcula os ganhos e as perdas em toda ação generosa. Ele é bom, humano e afável para com todos, sem distinção de raças ou crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não condena os que não pensam como ele. Em qualquer circunstância, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que quem prejudica os outros com palavras maldosas, quem fere a suscetibilidade de alguém com seu orgulho e desprezo, quem não recua diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que amena, quando poderia evitá-la, falta com o seu dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência, e recorda estas palavras de Jesus: que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Examina suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços se encaminham de forma que possa dizer no dia seguinte que há nele algo melhor do que no dia anterior. Não exalta sua inteligência nem as suas habilidades às custas dos outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar tudo o que favorece os outros.
Não se envaidece com sua riqueza, nem com as suas honrarias pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Usa os bens que lhe são concedidos sem exagero, porque sabem que constituem um penhor do qual deverá prestar contas, e está ciente de que o emprego mais nefasto que pode lhes dar é servir-se deles para a satisfação de suas próprias paixões. Se a sua posição social colocou alguns homens sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Por isso, usa de sua autoridade para erguê-los moralmente e não para humilhá-los com seu orgulho. Evita tudo que possa tornar-lhes mais penosa a posição de subalternos. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza atribuem aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuir as que foram enumeradas aqui, está no caminho que conduz a todas as outras. O Livro dos Espíritos, pergunta 907. Como o princípio das paixões é inato, ele é por si só mau? Não. A paixão está no excesso conjugado com a vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-los a grandes coisas. É o abuso que delas faz que acarreta o mal. Bem, amigos, essa passagem fala bastante sobre alguns objetivos que a gente tem que ter em mente na nossa reforma íntima aqui na Terra, no nosso aperfeiçoamento moral. Fala dessas características que a gente tem que buscar alcançar. Lembrando que a nossa reforma íntima ela é diária, ela não ocorre de um dia para o outro, vai durar essa vida toda e muitas outras mais. Mas que nós temos sempre que procurar ser melhor do que o dia anterior, observar as nossas ações, se a gente foi rude com alguém, se a gente falou de repente alguma coisa que a gente não gostaria que alguém tivesse falado pra gente. Como a gente está administrando o nosso poder e as nossas riquezas, se a gente está sendo benevolente e caridoso, ou a gente está usando disso para humilhar as pessoas, para subjugar as pessoas. Todas essas características, se a gente está praticando a lei do amor, a lei da caridade, se a gente está vivendo dentro daquilo que o Evangelho propõe, são coisas que a gente precisa sempre buscar no nosso dia a dia. A gente precisa sempre se questionar se a gente está buscando isso e se a gente foi um pouquinho melhor do que ontem. É por isso que é legal que todo dia, no final do dia, a gente possa avaliar as nossas ações, se elas foram condizentes com aquilo que a gente prega e acredita, ou se a gente pode melhorar alguma coisa. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui não é pra gente ficar se julgando, se culpando, entrar num complexo de culpa com as ações que a gente tem de errado. Não, é apenas para iluminar os nossos atos, para colocar luz nas sombras que a gente tem por dentro e tentar, aos poucos, substituir esses nossos vícios morais de reclamar, de falar mal das pessoas, maledicência, de querer exaltar o nosso próprio ego, para ir aos poucos substituindo essas tendências pelas tendências da caridade e do amor. Então, o que é que a gente pode fazer nessa semana que se segue para melhorar esse nosso lado moral, para galgar mais alguns degraus na nossa evolução? Fica aí a reflexão. Um grande abraço, amigos.